Esse texto de Oséias vai tratar-se de um relacionamento entre um rapaz e uma mulher casada. A princípio, se não buscarmos de Deus uma interpretação, não entenderemos o que Deus quer falar e confundiremos a mente de muita gente. Mas se está escrito na palavra de Deus, precisa estar ali porque tem algo de Deus, tem um mistério de Deus a ser revelado e esclarecido. Nada está escrito na Bíblia por acaso, porque se fosse por acaso não estava na Bíblia, estava nos livros apócrifos. Mas o que está escrito na Bíblia Sagrada é porque de fato e de verdade precisa ser esclarecido e explicado. Nós vamos ver logo no começo do texto, quando a Bíblia diz: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias. Ou seja, Deus falou por meio deste homem. Oséias profetizou paralelamente a Isaías, nos reinados de Uzias, Jotão, Acais, e era paralelo ao profeta Isaías. E Deus falou com o povo e fala conosco também, até hoje, por meio deste texto. Deus disse assim: Oséias, vai e tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade. O que Deus está mandando Oséias fazer? Entendo eu que Oséias, um rapaz solteiro, pelo menos não menciona ele aqui como um adúltero, mas Deus fala assim: tome uma mulher adúltera. Uma mulher adúltera está falando de uma mulher casada, porque só se detecta adultério em infidelidade conjugal de pessoas legalmente casadas. Então Deus fala: tome uma mulher adúltera. Se você me perguntar por que Deus mandou fazer isso, eu não vou lhe explicar o porquê que Deus mandou, ao pé da letra, por que Deus mandou fazer isso. Mas eu posso lhe explicar o que Deus está querendo dizer para nós. Aqui não vai estar falando de uma infidelidade conjugal. Deus está escrito esta palavra exatamente para mostrar a situação do povo de Deus na época do ministério de Oséias. E Deus faz isso com ele para mostrar o que Deus é capaz de fazer quando quer, onde quer e com quem quer. Que mulher é essa? Mesmo que tenha sido uma pessoa física, mas não vai se referir a uma pessoa física, está se referindo à nação de Deus. Quando Deus fala uma mulher adúltera, para que seja a maior vergonha, então a Bíblia diz que por isso ele se casou com Gomer. Essa figura, esse nome, tem um significado. A Bíblia vai dar nome aos personagens e estes nomes têm significados. Nós vamos trabalhar na explicação desta mensagem, no significado destes nomes que surgiram. Quando a Bíblia fala de adultério, adulteração, algumas pessoas vão entender que é uma infidelidade conjugal. Mas não pense dessa natureza, pois não vamos falar dessa prática carnal.
Nós vamos falar aqui de um relacionamento entre Deus e o povo de Deus, o povo de Israel. Primeiro, Oséias. O que significa Oséias? Salvação ou aquele que salva. Oséias é uma figura daquele que é poderoso para salvar. Quando ele diz assim, quando Deus fala para ele ir atrás de uma mulher adúltera, ou seja, uma mulher que não está só, uma mulher que não é livre, uma mulher que é de alguém, para que através desta mulher lhe nasça filhos de infidelidade. Parece uma coisa muito absurda quando vamos ler a palavra, o que está escrito. Deus está mandando Oséias adulterar e ter filhos de prostituição. Aparentemente é uma palavra meio que grosseira, é uma palavra meio que não pode falar isso, mas quem disse que não pode? Tudo que está escrito na Bíblia é para ser ensinado, é para ser pregado, é para ser explicado. O que não pode é fazer as coisas ou falar de qualquer maneira sem ter o auxílio divino e a interpretação do Espírito Santo. Logo, Oséias é aquele que salva ou a salvação. E quando ele vai atrás de uma mulher e ele vai se casar com Gomer, filha de Diblaim, nomes diferentes. Gomer, o que é Gomer? A prostituta, a que se prostituiu. O nome dela significa perfeição ou perfeita. Mas como pode essa mulher perfeita, essa perfeição toda, e produzir filhos de infidelidade? E por que logo o profeta Oséias foi se envolver com ela? Não, irmão, nós precisamos dobrar a nossa atenção. Nós precisamos estar com a nossa atenção dobrada para que venhamos entender a mensagem de Deus. Vamos pegar aqui o significado dos nomes. Salvação, o nome de Oséias. Perfeição, o nome de Gomer. Diblaim, 2 bolos. Diblaim, o nome de Diblaim significa 2 bolos. O que Diblaim representa aqui nessa história? Diblaim representa a nação que precisa decidir o caminho que deve ser seguido. Oséias, a salvação. Gomer, a perfeição. Mas aí, Oséias se casa com essa mulher. E essa mulher tem um filho, e o nome desse filho é Jezreel. O que é Jezreel? Jezreel significa Deus está semeando, ou Deus semeia. O que se semeia? Semente. Está falando de lavoura, está falando de cultivo, está falando de algo que cresce, de algo que rende e que se multiplica. Logo, a salvação com a perfeição vai multiplicar um grande rebanho ou uma grande ceifa. Jezreel é o nome do primeiro filho de Oséias e Gomer, e que significa Deus semeia. Nasce uma filha. O nome da filha, Lo-ruama. Lo-ruama significa sem misericórdia. E logo em sequência vem um segundo filho e o terceiro do todo, Lo-ammi, que significa não é o meu povo. Agora imaginemos nós trabalhando com esses nomes e procurando entender o que Deus está querendo falar através do relacionamento entre Oséias e Gomer, entre o Salvador e o perfeito. E porque esse relacionamento que produziu esses filhos sem misericórdia, que produziu essa menina sem misericórdia e esse rapaz que não é povo de Deus. Meus irmãos, aqui está falando de Deus e o seu povo. Quando o Senhor Jesus começou o seu ministério terreno,
ele veio com um objetivo único e exclusivo. E está escrito no livro de Mateus, nos evangelhos, nos demais, Jesus dando instrução aos seus discípulos, dizendo assim: vocês não vão pelo caminho dos gentios, não cumprimentei os samaritanos, vocês vão único e exclusivamente às ovelhas perdidas da casa de Israel. O objetivo da salvação de Deus antes do Calvário era exclusiva. Israel estava no radar da salvação de Deus pela graça. Só que Israel, essa mulher perfeita, essa Gomer, ela não aceitou o sacrifício de Jesus e logo foi rejeitado. O Messias foi rejeitado por Israel. Aí então, no ministério de Jesus, aquela mensagem que era dita aos discípulos: vocês vão antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mensagem de vocês, a salvação, é para Israel. Israel não aceitou. Israel rejeitou. A Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando Jesus ia da Galileia para a Judéia, aí a Bíblia diz que lá no capítulo 4 de João diz assim: houve a necessidade de irem a Samaria. Mas como que houve a necessidade? Se não podia ir com os samaritanos, não podia ir aos gentios. Gomer, Israel, a nação santa, a perfeição de Deus, rejeitou. Agora os gentios, os samaritanos, eu, você, todos nós que acreditamos na graça, na salvação, pela fé na graça de Deus, nós adquirimos. Portanto, os filhos que descenderam de Oséias e Gomer, que é exatamente Deus semeia. Observe aqui o primeiro nome, Jezreel, Deus semeia. Deus está através desse nome, que virou um cenário, um palco. O Jezreel tornou-se um palco, um território de grandes lutas e batalhas de tantos homens de Deus, reis, profetas e juízes. E é um nome escatológico que está relacionado ao Megido, está relacionado ao Armagedon, está se relacionando à segunda vinda em revelação e glória do nosso Senhor Jesus após o arrebatamento da igreja. Mas os demais, Ló ama sem misericórdia. Ló a mim, sem esse povo não é meu. Isso significa dizer que se esse povo que descenderam da perfeição, por um adultério, ou seja, por uma desobediência, por uma violação, sobrou a graça de Deus para mim e para você. Observamos que, ao passo que Israel rejeita, aí abre um leque. Gentios, samaritano, aí a palavra de Deus, que dizia no princípio, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, agora diz, a salvação não é só para vocês, a salvação é para nós, a salvação é para todos. Jesus diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquilo que era limitado a uma nação, mas por ter rompido, por ter adulterado a aliança, por ter quebrado o elo de perfeição, de comunicação entre Israel e Deus, por não terem sido perfeitos, por terem adulterado a lei. Esse adultério aqui, irmão, é manipular as coisas, é falsificar aquilo que é verdadeiro. Não está falando aqui de relacionamento íntimo entre qualquer pessoa, não. Está falando de relacionamento íntimo, sim, mas entre Deus e a pessoa. Não está falando aqui de relação carnal, está falando de intimidade. Quando a sua intimidade com Deus é rompida, houve a quebra de aliança. Foi isso que aconteceu
E Deus fala para Israel através deste exemplo de vida entre Oséias e Gomer. Uma mulher que aparece aqui no cenário bíblico para nos dar a entender que o nosso Deus, ele não está limitado a leis ou a regras. Por que Deus mandou fazer isso? Deus é Deus, ele faz, o que quer e onde quer. Não existe uma lei que proíbe Deus fazer alguma coisa. Existem leis para mim e para você. Você não pode, eu não posso, nós não podemos. Mas Deus não tem limite, não tem lei para Deus, tem lei para mim e para você. Deus, ele é Deus, ele faz o que quer, como quer, não precisa de lógica. Então ele mandou Oséias fazer isso. E fez isso para dizer para Israel: vocês quebraram a aliança, vocês quebraram o concerto, vocês adulteraram a minha lei, vocês adulteraram a minha fidelidade. Agora vocês não serão mais o meu povo, agora vocês são sem misericórdia. Mas o povo que veio através da semente, Deus semeia, diz Israel. Aí Deus fala na sua palavra: vós sois a nação eleita, o sacerdócio real, um povo adquirido, zeloso e de boas obras. Sede santo, porque Deus é santo. Meus irmãos, a palavra de Deus é fiel. Então esse é o comentário. O casamento de Oséias e Gomer não está se referindo à união física simplesmente, mas está se referindo à união entre Deus e o seu povo. Não adultere o mandamento de Deus. Não adultere a aliança, o pacto. Não quebre, não rompe, mas seja fiel e Deus te abençoe em nome de Jesus.